Boa noite, galera. Bem-vindos à Live dos Embaixadores, episódio 7 da primeira temporada. Eu tô aqui com o Felipão, com o Ivan, Osmarzinho, Arthurzinho, essa grande família aí, tá sempre junto. Tô muito feliz aqui de estar mais uma vez e eu quero começar dando um recado para você que tá assistindo. Eu tô puto, tá? Porque se você vier com papo de top 5 ações, top não sei o quê, eu quero saber qual é a ação, qual é não sei o quê. Galera, um jogador só não ganha campeonato. Então, por isso que nós vamos trazer hoje o assunto aqui, diversificação e o quanto ela é importante. Então, é sobre um time, é não somente sobre um jogador, sobre uma empresa, um único ativo que vai ter a bola de cristal e vai dar certo. Então, vocês podem mandar qualquer pergunta que a gente vai tirar as dúvidas e vamos também começar com esse tema aí de diversificação, também trazer alguns termos aqui como pulverização, o que um ETF tem de bom, o que um ativo não tem, porque tudo está relacionado com isso. Então, eu passo a palavra aqui para os meus amigos, irmãos, embaixadores, e para darem ok, eu sou Walter Pittman, e uma boa noite para todo mundo. Bora, galera. Pô, boa noite aí. Vocês viram que o Valtinho tá puto. Eu não mexo com esse cara aí, não. Tá bravo. Olha só, hoje a gente vai falar de diversificação. Existem várias formas de diversificar, como ele bem falou. Às vezes você, num ETF, já consegue diversificar. E a gente vai abordar aqui diversas formas como você pode fazer para usar isso a seu favor. A gente sabe que a gente pode diversificar entre classes de ativos, entre países, entre estratégias. E aí a gente vai bater um papo aqui, então para isso é fundamental a pergunta aí de vocês, chega firme aí no chat, curte, compartilha, porque isso só nos ajuda e faz esse movimento ficar cada vez mais forte, tá? O Valtinho tá cada vez melhor em iniciar o programa, velho. O cara fez uma introdução aqui que até eu fiquei em choque. Foi top. Mas não, acho que é um assunto muito importante a gente falar e, por algum motivo, né, ontem começou a chover, pelo menos no meu Instagram lá começou a chover de post falando de diversificação. Parece que ficou legal falar sobre o assunto, mais do que falar sobre Cogna e Via Varejo, né? Achei interessante o assunto. Mas vamos embora. Pô, fala aí, galera, então, né? Um assunto muito importante, que muita gente tem dúvida, e eu acho que é um dos principais erros do investidor é você concentrar muito e achar que você vai dar uma linha grande tacada, né? Então, vamos desbloquear isso aí, né? Passar tudo que é código para vocês sobre diversificação e como é que você pode aplicar esse conceito nos seus investimentos. Boa noite, família. E eu concordo com o Valtinho, eu fico puto também quando vejo o pessoal comentando aqui no Instagram que quem está diversificando, falando de diversificação, é porque quer vender mais custo de investimento. E aí você pega a carteira do cara que está falando isso e o cara está bem diversificado em classe de ativos, geograficamente, em moeda. E aí está falando, porque isso aí é só para quem quer vender curso. Então, quem aprende não depende, eu falo isso sempre. Se você está estudando, se você está vindo aqui atrás do conhecimento, nós não vamos guardar nada, porque aqui ninguém é baú. Nós vamos dividir o conhecimento que a gente tem com vocês. É só o começo. Trouxe aqui para reforçar o time grande Lisandro. Fala aí, Lisandro. Dá uma boa noite aí, dá um oi pra galera. Fala aí, rapaziada. Beleza? Peraí. E aí, Lisandro, você tá dormindo, velho? Cara, tava aqui só observando. E aí? Vamos lá, tava pegando aqui, só deixa eu alinhar aqui, porque eu tô trocando as telas aqui até deixar tudo certinho. Mas... Galera, podem mandar aí perguntas aí sobre o tema, ou até preparando aí para esse início, depois também sobre outros temas. Eu vou, talvez, aqui introduzir, tá? Onde esse papo, tá? Essa conversa ficou famosa. Isso não é uma loucura da nossa cabeça, tá? Isso aí, na verdade, existe no mundo das finanças desde ali da década dos anos 60, tá? Então, entre 50 e 60, vários acadêmicos, tá? Começando com o Harry Markowitz, tá? Ele bolou justamente a teoria do portfólio eficiente, onde ele, através da matemática, tá? Que é algo que a gente pode calcular, o Excel, através de fórmulas básicas,
que já vêm embutidas no Excel, permite esse cálculo, ele demonstrou para nós a vantagem de você diversificar, de você tirar o risco, tá? Inicialmente entre classes de ativos, e depois o Sharp, né, aluno dele, aceitou escrever uma tese, e aí onde ele trouxe o conceito aí do beta, ou seja, já se referindo dentro do próprio mercado, ou seja, não mais mercado de ações com renda fixa, e sim, ele entrou no mercado de ações e ainda falou assim, agora, uma empresa contra o índice, e aí ele começa a trazer esse conceito, se você colocar laranja, se você colocar banana, se você colocar maçã, você está diversificando. E aí acende, então, o sinal de alerta, se você estiver colocando, na verdade, só, às vezes, laranja, você acha que você está com bastante empresa e não está mexendo em nada no seu portfólio, e você fica a ver navios quando acontece algum evento sistêmico ou setorial, e você não estava contando com os benefícios da diversificação. Então, acho que, para começar, eu trouxe esse assunto aí, e vamos para a próxima aí. Pode continuar. Pô, Valtinho é cultura demais, né? Você vê que o cara, ele sempre traz a origem das filosofias de investimento. O cara é muito crânio mesmo. Eu sou seu fã, Valtinho. Eu gosto de frisar isso, porque toda live eu tô aqui ativamente, mas eu tô aprendendo também com todos vocês. E você sempre está dando aula aí. Falou muito bem. Eu acho que a diversificação, ela tem seus benefícios, isso é uma coisa óbvia, porque você vai diminuir o risco da sua carteira, né? Você vai diminuir até o beta da sua carteira, quanto mais diversificado você tiver. Agora, há de se diferenciar, sim, essa questão da diversificação com a pulverização, tá? Então, assim, é ideal que a gente tenha essa cesta diversificada de ativos, é ideal que a gente diversifique entre países, por exemplo. Porém, quando você começa a fazer isso de uma forma muito abrangente, você corre risco de diminuir o seu retorno, porque você está diversificando tanto que a rentabilidade da sua carteira ela acabou ficando pulverizada. Então, esse é o cuidado aqui que eu acho que todo investidor tem que ter. Com base aí em todos os estudos, em todos os livros que a gente vai lendo, a gente consegue filtrar e chegar, de repente, aí num número ideal de ativos na nossa carteira. Então, eu costumo, pelo que eu li, eu costumo ver que o recomendado é você ter entre 20 ações e 25 ações na sua carteira. Mais do que isso, dizem que você já está pulverizando. E aí eu queria jogar essa ideia na roda aqui para ver o que vocês acham, falar aí para o pessoal se ter muito ativo é bom, é ruim. Ivanzinho, fala aí para a gente, o que você acha disso? Cara, eu acho que não diria nem que ter muito é ruim necessariamente por causa da pulverização. Eu diria mais assim para o investidor comum que não é um fundo de investimento, não consegue tomar conta e acompanhar tanta coisa, né? Acho que essa já é uma dificuldade assim que você deveria pensar antes de ficar pensando em colocar um monte de ações na sua carteira, sendo que você não vai conseguir acompanhar. Uma coisa que eu fiz, eu passei já por um momento em que eu estava muito concentrado, aí depois eu comecei a comprar um de ação, aí depois eu falei, estou com muita ação, eu não estou conseguindo acompanhar isso, e aí eu reduzi, porque você tem que manter isso num nível ali que você consiga acompanhar. Mas assim, fora isso, lógico, se você tiver muita ação do mesmo setor, já começa a não fazer muito sentido, dentre aquelas ações, começa que não está rolando muito uma diversificação. O que você pode tentar pensar, então, é assim, eu vou ter porcentagens em cada setor. Você pode pensar em uma situação dessa. Mas se você vai ter que ficar acompanhando mais ações só porque você quer colocar mais de uma em um setor, é mais fácil só escolher a melhor, ou talvez as duas melhores daquele setor, e ficar por isso mesmo. Facilitar aí cada um a sua vida também, né? E não ficar enchendo de coisa que você não vai conseguir acompanhar. Vou juntar com isso aqui o fato de que você tem que pensar, então, igual o Valtinho falou, de classes de ativo, não só dentro de ações, que você tem que estar diversificado em setores, mas também fora você tem que estar diversificado em classes diferentes. E aí, meio que você vai olhar separado para cada uma dessas, ver cada
dentro de cada classe, como você está diversificando, se aquilo faz sentido, você consegue acompanhar aquilo, e aí depois você olha de fora e fala, beleza, esse aqui é o meu todo, está fazendo sentido. Então, tem esses dois pontos aí para olhar. Então, né, quando a gente está falando de diversificação, a gente quer reduzir um risco das ações, né? E antes de você explicar até o que é diversificação, você deveria entender o que é esse risco que a gente quer diversificar, né? Como um todo, o mercado de ações ele tem um risco ali que é o risco sistemático, tá? Você está se expondo a um risco para você ter aquele retorno. E aí, quando a gente está falando do risco sistemático, por exemplo, dar um crash ali na economia, algum problema, alguma bolha financeira, e aí todo o sistema cai, tá? Não tem o que te salve ali, tá? Pode ter ali uma aplicação no exterior, pode ter ali alguma coisa em outra classe de ativo, mas de forma geral, de maneira geral, vai cair tudo ali em uma derrocada geral. E aí, quando a gente quer diversificar, a gente quer reduzir o risco específico das ações. Cada empresa tem suas características. Umas vão ser mais arriscadas que as outras vão ser menos arriscadas, tá? E aí você tem que buscar entender esse risco específico e buscar a diversificação como uma proteção desse. Porque, vamos supor, só tem 2 empresas, tá? Você vai ter problema no meio do caminho, porque você vai estar perdendo 20% do seu capital. Mas quando a gente está diversificando em 10, 15 empresas, de setores diferentes, tá? Quando a gente fala de diversificação, não é só você querer comprar ações distintas, mas sim ações de setores diferentes. É muito importante você ter em mente o risco específico de cada empresa e você saber dosar esse risco e diversificar ali, né, de acordo com o seu perfil de investidor. Aí eu passo a bola aí para o Osmar para dar uma fala aí sobre isso. Isso aí, Arthurzinho. Eu tava lembrando aqui, pessoal, não sei se todo mundo aí acompanha o Monkey Stocks, né? O Marcelo que faz... Tá escutando? Tá beleza? Osmar, tá um barulho aí, é teu? Não sei, deixa eu ver aqui. Tá com o ventilador aqui? Melhorou agora? Não, tá pior. Ué, creio. Deixa eu ver aqui. O bom era tu usar fone, velho. Tá todo mundo de fone aí, o teu som sai Mas na eu não caixa da tenho o retorno. fone, a entrada de fone do meu computador não tá funcionando. Vai, então toca a ficha aí, vai embora. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar no meu celular. No meu celular vai ser melhor. Já volto. Vou sair aqui. Não, vai, conclui. Conclui aí. Conclui a tua fala aí, fica tranquilo. Aí o pessoal tava lembrando aí do Monkey Stocks. Não sei se o pessoal acompanha ele aí no Instagram, né? Faz os sorteios lá das ações. E o que acontece? A carteira que ele tem lá do sorteio sempre performa melhor do que o índice. O que acontece? Quanto mais concentrado ele tiver, maior a volatilidade daquela carteira dele. Então, quando a carteira dele sai negativa, sai bem pior do que o índice, mas quando ela sai melhor, ela sai acima da média do índice, porque ele está muito concentrado. Então, a gente vê que se ele se expor, tiver uma diversificação maior, colocar mais ativos ali, a performance da carteira dele vai ser muito próxima ao índice do Ibovespa. Então, eu vejo a importância da gente estar diversificado nesses investimentos, porque a gente, muitos de nós, principalmente quem está começando, ainda não tem um estômago para lidar com essa volatilidade na carteira. Então, uma boa forma da gente estar baixando essa volatilidade é estar colocando mais ativos de baixa correlação. E o que acontece? Vai dar tranquilidade para quem está começando os investimentos. Vai lá, Lisandro. Fala, rapaziada, beleza? Deixa eu colaborar aqui um pouquinho e não sendo do contra, mas eu concordo com o que todo mundo falou, mas isso vai muito do perfil de cada investidor. Eu tô no grupo do Ivan lá do Trade Fallen que a gente fez, e eu comecei a operar opções semana passada, e aí a gente vem conversando lá. Eu hoje me desfiz, já tomei aí quase 2 mil de prejuízo, tá? Mas o meu perfil de risco aceita isso. Eu tenho a minha carteira hoje 60% no setor bancário. Por quê? Porque para mim tá muito barato. Se daqui 10 anos essa porra explodir de novo, o meu crescimento vai ser muito maior do que a carteira de quem está diversificado em vários setores. Certo?
Mas eu sei do risco, eu tenho cálculo, que nem, por exemplo, hoje, essa semana, a bolsa está derretendo, né? E a minha carteira de criptomoedas está subindo. Aí, a maioria das pessoas não investe em cripto ainda. Por quê? Porque é mais arriscado, porque não se tem muitas informações de dados de como investir nisso. Eu até tive a oportunidade, semana passada, de participar da live que eu já venho comentando do Rudá Pelim, onde ele fala sobre isso. Eu estou esperando sair agora, não sei se a galera acompanha o Ritemban, mas ele vai liberar de novo a assinatura dele. A carteira dele, tá? De ações Brasil, tá dando 38% positivo esse ano, enquanto o Ibov está dando menos 18%. A carteira de criptomoedas dele está dando 148% esse ano. E a carteira global, onde pega todas as ações Brasil, criptomoedas, ouro, prata e caixa, tá dando 68% de retorno. Então, isso é uma diversificação, ou seja, ele está exposto às ações brasileiras, está exposto às ações na Bolsa Americana, está exposto a ouro, prata, e tem criptomoedas e caixa. Isso seria uma diversificação, e a galera tudo deve acompanhar o Thiago Nigro, ele fala muito dessa diversificação na formato de pizza, né? Então, em 4 fatias, dentro delas, tu divide de novo em setores, dentro dos setores, em ações. Só que isso, para aquela pessoa que pensa no longo prazo e que não quer ficar olhando se tem uma oportunidade de subir ou não, se não quer operar um trade falling, que nem o Ivan ali tá iniciando. Ele puxou, fez todo o estudo e ele é o que menos opera. Começou agora, né, Ivan? E já tem galera lá operando que nem eu, que já tá tomando ruim. Mas vai ter a hora que vai dar a pancada. Opções é assim mesmo, certo? Então, o que acontece? A diversificação vai muito de encontro com o teu perfil de investidor. A minha carteira, de novo, está batendo R$8.000 negativo, está caindo 12%. Mas não, eu não estou preocupado, porque eu estou convexo. Ou seja, a hora que a coisa voltar a subir, eu estou muito bem posicionado. E aí o índice voltando para 0 a 0, a minha carteira vai estar dando 15%, 20% de retorno. Né? Então, eu acho que é importante entender o teu perfil para entender qual a tua diversificação. O Tchuli já falou que ele tem mais de 80 ações na carteira dele, porque ele faz várias carteiras para várias técnicas de investimento. Ou seja, não quer dizer que porque tu tem 80 ações, tu está pulverizado, vai depender da tua estratégia. Ou seja, quem monta a carteira de Factor Invest todo mês, vai chegar uma hora que pode ter 50, 60 ações diferentes na carteira. E ele não está errado, porque ele está dentro de uma estratégia. Né? Comprando lá as 15 ações, mês que vem muda, é outras 15. Tu já vai ter 30. No outro mês é mais 10 diferente, vai para 40, 35, 40. Daqui um ano, de repente, tu está com 70, 80 ações na carteira. Mas não quer dizer que tá errado. Vai depender da tua estratégia. Eu até ia falar isso daí também, porque dá para você, se você conseguir conciliar também mais de uma estratégia, você consegue diversificar em estratégias, né, na verdade. Então, você tem uma estratégia que, se der ruim aí, ela vai se dar bem. Então, se a bolsa cair, ela vai se dar bem, mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra estratégia que vai pegar, então, a alta da bolsa. Então, uma está balanceando a outra. Então, você está fazendo um controle de risco também a partir de estratégias distintas. É válido usar isso também. Só sabendo que você consegue tomar conta disso. Eu acho assim, quando a gente fala de diversificação, a gente está falando realmente de você montar uma carteira, porque é igual o Valtinho falou lá no início. Eu não quero ficar ouvindo aqui a pessoa falar que está pesado em Cogna, que está pesado em Via Varejo, que está pesado em qualquer ação aí desse montão que a gente tem na Bolsa. Eu não quero ficar ouvindo isso, porque está todo mundo já sabendo de cara que a gente precisa ter uma carteira. É aí que a gente vai ter, de repente, o melhor retorno e o menor risco, que é o que todo investidor busca, né, eu acho. Então, quando a gente monta uma carteira, a gente começa, sim, a diversificar. E aí a gente vai ter uma carteira diversificada.
Agora, é claro que a gente pode ter várias carteiras, e várias carteiras de acordo com várias estratégias. Até o Lisandro citou o Tio Uli, ele usa várias estratégias que ele ensina nos cursos dele. Então, assim, ele tem carteira de Factor Investing, ele tem ações que ele usa para following. Dá para fazer várias formas de investimento diferentes, e aí você montar a carteira ali por investimento em valor, ou até mesmo dentro de investimento em fator, você ter várias carteiras de vários fatores. Então, assim, você pode operar de várias formas. Você pode, inclusive, ter ações na sua carteira específicas para swing trade, por exemplo. Ações que você vai comprar hoje e vender semana que vem, que nem vão ficar por tanto tempo assim com você. É importante a gente entender isso realmente, tá? Não concentrar, eu acho que concentrar, eu acho que é mais perigoso até do que pulverizar. Porque quando você pulverizar, e aí pulverizar que eu estou falando aqui grosseiramente, a pessoa que ela não sabe diversificar em estratégias, se ela pulverizar, ela vai diminuir sim o risco de retorno dela, mas ela vai também diminuir muito ali a volatilidade e aquela questão ali que ela vai ter que lidar muito com o emocional dela. Agora, quando concentra, para mim que é o problema, dar a grande tacada não é uma coisa fácil. Eu ainda vejo muita gente fazendo isso, tentando fazer isso. Então, assim, na minha cabeça, por isso que é um tema muito importante aqui, e aí a gente pode falar realmente, porque a gente já falou aqui que é importante diversificar numa carteira, é importante diversificar em estratégias de várias carteiras. Eu acho também que ontem ficou bem claro para a gente que a gente teve um dia nítido aí, que o nosso Ibovespa, ele despencou, e o IVVB11, que replica o S&P, né, que é a Bolsa Americana, ele subiu. Então, essa diversificação, ela ajuda a gente a fazer isso, tá? De repente, quando você diversifica em ativos que são descorrelacionados, é isso que você está ganhando. Enquanto um sobe, o outro desce, o outro sobe, e aí você vai ganhando, de repente, ali, equilibrando o beta da sua carteira, e aí você ganhando de um lado quando você está perdendo do outro. Eu acho que isso é muito importante. Falando aí, pegando esse negócio da parte aí de 80 ativos, por exemplo, sei lá, por exemplo, do Tio Uli, né, de 80 ações, ou de alguma outra pessoa que tenha várias ações, o que precisa, acho que diferenciar é o seguinte: se você, a estratégia mais difícil de ser feita, tá? Se você for estudar a real filosofia dela, chama-se buy and hold. Só que quando você começa a falar sobre ela passa uma sensação de que talvez ela é a mais fácil de ser feita, tá? A melhor coisa de você fazer quando você está iniciando e acha que o buy and hold é fácil de fazer é você tender a uma pulverização da carteira. Por quê? Porque você vai acabar tendo só, por exemplo, em ações, entre 2% a 5% ali, por exemplo, na tua carteira, em cada uma daquelas ações. Às vezes, uma empresa de maior risco, por exemplo, eu tenho Oi. Aí o cara viu que a gestão está melhor, ele está querendo começar a fazer um buy and hold, aí ele coloca que é 1% só em Oi. Então, assim, essa jogada de você sair dividindo, quando você realmente acha que, inclusive, conhece uma empresa, está entrando nela porque você acha que conhece, sem tomar muito cuidado. Por isso que tem que entrar devagarzinho, senão você pode pagar um alto preço, tá? Então, assim, nesse ponto, tá, a diversificação / pulverização torna-se muito importante até você ter muita certeza do que você está fazendo, a tal ponto de chegar um momento de você falar assim, cara, eu estava ali tudo bonitinho, 3% em cada uma, e agora eu conheço tanto de uma empresa, por exemplo, tanto faz, assim, uma do setor bancário, ou então você está agora muito por dentro de uma do varejo, ou então uma commodity aí, e aí nela você começa a crescer posição, porque agora você entendeu o que é o buy and hold. Então o buy and hold é você tentar vencer do mercado através até de você conhecer o negócio e tomar muito cuidado ao estar concentrado com relação a isso. Agora, quanto a, por exemplo, quem faz Factor Investing, se eu faço uma carteira por mês de Factor Investing de 10 ativos ao longo de 12 meses, vamos falar que, por coincidência, todos foram ativos novos. Eu vou ter 120 ativos na carteira, tá? Mas, assim, não é para ser considerado 120 ativos, tá? Por quê? Porque quando você faz o Factor Investing, o Factor Invest, ele é um ativo. As tuas 10 ações, elas se transformam em um ativo. Se você não tiver esse controle de que aquilo que você fez, o meu Factor Invest é 15 ativos, e ele vira um, você pode acabar se perdendo porque vai ter uma ação que vai vencer e uma ação que vai cair. E aí, às vezes, você vai achar que você tem que começar a aportar na que caiu, sendo que o Factor Invest não vai ser isso. O Factor Invest ele vai se basear
em grandes assimetrias das que vão estourar para cima. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, se você falar assim, eu tenho 100 empresas, mas eu faço Factor Invest, então, na verdade, esse cara talvez tenha 10 ativos. Então, ele, na verdade, tenha 10% do patrimônio dele em cada um desses Factor. E parece que ele está em muito, mas não, ele está dividido em Factor. Então, diferente desse outro caso que eu falei, da diversificação, pulverização ao extremo, quando você quer, talvez, só colocar em uma empresa, porque você está conhecendo ela fundamentalmente, tá? Então, só tomar cuidado com essa parte aí. Pois é, eu concordo muito com o que o Walter acabou de falar aí, cara, que o pessoal acha que está fazendo buy and hold, tá? Porque você não está fazendo buy and hold. Você não é nenhum profissional do mercado para saber ler balanço e muito provavelmente você também não tem tempo para acompanhar e dar a devida atenção às empresas como um buy and holder daria, tá? Muita gente pega de exemplo o Buffett, mas se você for para pensar, ele mesmo diz isso, ele lê no mínimo ali 6 horas por dia. E ele não lê conto de fada, ele lê relatório, tá lendo ali a matéria bruta do negócio. Então, assim, é muito complicado você cair nessa história de buy and hold, compre qualquer empresa ali, que você vê meia dúzia de indicador a qualquer preço, e você entrar nesse problemão aí. Por exemplo, a Oi, em 2007, 2008, era a melhor empresa da Bolsa, praticamente. Ela era uma das empresas ali no alto, no auge lá dela. Era uma empresa lá queridinha pelos buy and holders. E você viu o que aconteceu com ela. E quem não tem o entendimento de balanço não ia conseguir decifrar essa queda da Oi. Então, você tem que ter uma estratégia simples e definida, tá? Tem estratégia do Bazin, tem estratégia de Factor Investing do Greenblatt, tem do Graham, tem diversas estratégias simples para você aplicar, tá? Mais simples do que leitura de balanço. É só você procurar saber um pouco mais, até investimento em ETF, e você saber dosar ali os seus investimentos em cada classe de ativo. Esse aí que o pessoal comentou, eu iniciei meus investimentos também muito concentrado. E como o Lisandro bem falou, o seu perfil de investimento vai ditar o que é estar diversificado para você. Quando eu iniciei lá com meu aporte de R$400, eu não poderia comprar 10, 20 empresas. Eu teria que estar mais concentrado para poder potencializar os meus ganhos. E com os aportes que foram surgindo, aí sim você vai tendo mais diversificação. E não adianta você, às vezes, querer diversificar com R$1.000 em classe de ativos, investir em Bitcoin, investir em ouro e em ações, você vai estar pulverizando o seu capital, que é pequeno. Agora, a partir do momento que ele vai ficando maior, como o Lisandro mesmo disse do Rittenband, se o cara não estiver bem diversificado em classes que sejam bem descorrelacionadas, ele não vai estar tendo um saldo positivo na sua carteira. Mas o que o Arthurzinho falou do Buffett, e eu, cada vez mais que eu estudo sobre ele, eu percebo isso. Ele não é apenas um investidor de ações, de ficar comprando ações. O cara compra tantas ações daquela empresa que ele enxerga que está descontada, ele assume, entra lá no controle, na administração da empresa, identifica o que está ruim naquela empresa e começa a alterar o serviço para poder levantar a empresa e assim ganhar o dinheiro. Então, ele não só compra ações, espera 10, 20 anos, a empresa valorizou, ele vende. Ele entra dentro da empresa de fato. Então, ele não é apenas uma pessoa que está comprando ações, fazendo o jogo que a maioria das pessoas fazem. Compra uma ação hoje, espera amanhã, valoriza e vende. O cara entra de fato na empresa. E aí, o que acontece? Como a gente disse, é importante a gente ter classe de ativos de acordo com o que eu for aumentando o meu patrimônio, eu vou estar diversificando. Mas para quem quer começar e já está bem diversificado, para mim os ETFs é uma das melhores formas de você estar diversificando. Acho que o Valtinho falou no início, o IVVB11, o Felipe falou, tem os 500 ativos, os maiores ativos da Bolsa lá dos Estados Unidos, tem os ETFs aqui no Brasil, tem Divo 11, tem Small Caps, tem então uma classe, se você montar uma carteira ali com 4 ETFs, você já vai ter lá quase 600, 700 ativos na sua carteira. Então, isso ali, logicamente, se no momento de crise, todos os ativos podem estar caindo, podem estar acompanhando, apesar da correlação estar negativa, mas quanto mais diversificado, para mim, nesse momento, eu vejo como um benefício, como um ganho. Não sei vocês, vamos lá. Galera, a gente está conversando aqui no stand-by, foi bem legal que o Felipe trouxe ali, que ele perguntou assim, galera, vocês rebalanceiam a carteira de vocês por tempo ou por porcentagem? E aí eu falei, cara, eu não rebalancei a minha carteira. Eu não tenho, infelizmente ou felizmente... A pergunta é do Danilo, tá? Tá aí na tela, só para falar, a pergunta do Danilo. Tá na tela? Então, isso. Danilo. Foi mal, Felipe. É que eu vi aqui, achei que era a pergunta dele. Danilão, então o que acontece? Eu, por exemplo, eu não rebalancei a minha carteira.
Pode ser uma falha minha, pode ser que eu tenha que melhorar isso para no futuro, tá? Mas hoje eu trabalho a minha carteira e os meus investimentos de acordo com o que o mercado vai me mostrando. Então, por exemplo, eu entrei na Bolsa ano passado em maio, certo? Aí a Bolsa disparou, né? Subiu, eu tive um retorno de maio a dezembro do ano passado de 68%, certo? Aí o que acontece? O que eu fiz? Em dezembro, vendi tudo. Botei tudo no caixa e comecei a comprar em janeiro. Só que o que aconteceu? Em agosto do ano passado, eu comecei a estudar criptomoedas. E aí eu vi que tinha muito mais convexidade, ou seja, muito mais chance de subir as criptons do que cair. Ao contrário da Bolsa, porque já vinham falando que a Bolsa estava cara, que estava muito alta e tudo mais. O que eu fiz a partir de agosto? Eu direcionei todos os meus aportes para criptomoedas, certo? E desde lá, só que criptomoedas eu não fico comprando e vendendo, eu só compro, tá? Eu só comprei. Então, o que aconteceu? Na Bolsa eu comecei a aportar o dinheiro novamente a partir de janeiro. Quando deu a queda da Bolsa em março, o que eu fiz? Como eu tinha caixa, eu disse, eu entrei na Bolsa em 100 mil pontos, foi a 120 mil, e agora caiu para 70. Isso é uma oportunidade. Eu já tinha feito o curso do Tio Uli, então eu sabia que era uma oportunidade para entrar em grandes empresas. Então, o que acontece? Eu entrei na Bolsa, em março, eu dobrei o meu capital na Bolsa, certo? Para mim poder aproveitar esse gap que deu. Então, eu comprei Bolsa a 70, 80 e 90 mil. Tá? Eu parei de comprar Bolsa a 90 mil. E aí, a minha carteira está andando. Eu cheguei a ter já quase 30% esse ano, aí eu vendi umas ações, comprei outras e tal, e aí caiu. Minha carteira hoje deve estar uns 8%, 9% negativo com essas quedas do Ibov esses últimos dias aí, certo? Mas em compensação, o meu outro investimento está subindo, porque ele, além de ser em cripto, ele é em dólar. Então, hoje o dólar disparou, o meu investimento valoriza. Então, hoje, se nós fosse pensar no Lisandro diversificado, eu tô 50, 30 e 20. Eu tenho 50% em cripto, 30% na bolsa e 20% de caixa, tá? Isso sem contar a reserva de emergência, tá? Então, o que acontece? Eu vou muito do que o mercado vai me mostrando. Ao contrário da carteira do meu filho, por exemplo, que eu comecei a montar faz uns 10 dias. Cara, como ele tem 6 anos de idade, eu só estou comprando na carteira dele aquilo que eu vejo muita convexidade. Por exemplo, Cogna. É uma das ações que tem na carteira dele. Por quê? Porque a chance disso crescer daqui 10 anos, que a gente fala do buy and hold, que estava sendo discutido, é muito grande. E a perda é muito pequena. Tá? É uma empresa que tem liquidez e tudo mais. E eu não vejo nem assim, muita pequena chance de quebra dessa empresa. E mesmo se ela quebrar, o valor de patrimônio dela paga todos os acionistas. Então, essa história de buy and hold, a galera tem que tirar da cabeça disso. E tem muita gente vendendo o curso, porque é muito fácil, né? Dizer, compra aí que no longo prazo vai crescer. Isso é fácil de dizer. Só que quais as empresas que vai fazer isso? Vai trazer realmente um retorno? Tem que entender o momento do mercado e aonde ele está, para ver para onde que vai isso aí. Só falar que, eu compro buy hold, aí se cair eu compro mais. Muita gente faz preço médio e o que acontece, Ivan? Né? A gente sabe o que acontece com quem vai fazendo preço médio. Né? Então tem que entender essa história de buy hold. Muita gente está usando para vender curso, porque daí tu não cobra, tu não tem cobrança. Como é que tu vai cobrar se o cara está te dizendo para comprar para o longo prazo? O Arthurzinho está fazendo cabeça, deve concordar com isso. A galera usa isso para dizer assim, compra para o longo prazo, porque daí o aluno não vai fazer cobrança em cima dele. Ele vai dizer, não, é para o longo prazo. Aí daqui 10 anos tu vai ir lá cobrar o cara de uma ação que tu comprou, por exemplo. Então eu acho que é muito a questão de diversificar relacionada com o teu perfil de investimento e os teus objetivos.
Pois é, né? Eu concordo bastante com isso aí e não tem nenhum embasamento, né, teórico, tipo, um estudo. Você vê qualquer estudo da fórmula do Graham lá que você usa, você vê o Basing tem um livro, você não vê nenhum livro assim falando, olha só, você escolhe assim, assim, assado e você consegue. Não, é É bem que assim, isso, até só subjetivo, pegando tá? o gancho, Você Arthurzinho, embaralha isso é muito mais muito do que por clareia. causa do Warren Buffett. Cara, só é ele mais um no mundo que conseguiram retorno e com a idade que eles estão. E eles pegaram uma outra época. Então tem que entender que hoje o mercado financeiro está muito mais dinâmico do que na época deles, por exemplo, que tinha muito menos investidor, que eles compraram empresas lá. Hoje, vamos dizer assim, tu acertar uma Magazine Luiza e aí dizer que é buy and hold, tudo bem. Mas tu tinha que ter entendido a estratégia lá no início. Não comprado para... Que nem eu conheço um cara que comprou Bitcoin quando era R$1 o Bitcoin. Meu. Quem é que ia comprar? O cara trocou 2 pizzas por 37 mil Bitcoin. Olha, se não tem lógica, 37 mil Bitcoin. Hoje o cara tá bilionário. Então, tipo assim, não tem lógica. Por isso que essa ideia de buy and hold tem que ser estudada melhor e não qualquer um achar que tá fazendo buy and hold. Só porque tá comprando e deixando na carteira. Bom, eu queria falar até sobre uma coisa que acho que a galera deixa muito negligenciada, acho que passa realmente batido por muita gente, que é a importância do caixa, que é a renda fixa, né? Antes de entrar nessa live, inclusive, eu estava falando com o Sanches, o João Sanches, acho que ele está aí online. O que a gente estava falando? Realmente, em momentos como esse, de quedas bruscas aí da Bolsa, ontem e hoje a Bolsa caiu aí quase 5%. Então, assim, momentos como esse, é importante ter caixa, porque isso é uma forma de diversificar também. A gente fala muito para deixar, então, uma parte do seu dinheiro ali na renda fixa, que ou para ser essa sua reserva de oportunidade, e em momentos como esse, quando a bolsa ela cai muito, a sua renda fixa, ela não caiu. Então, aquilo ali, na sua carteira como um todo, a renda fixa, ela tende a ter um pedaço hoje muito maior, porque a renda variável caiu, então diminuiu ali o pedaço que você tinha exposto na sua carteira. E é nessa hora que você pode usar a renda fixa para comprar algumas ações na baixa e para se aproveitar das oportunidades que o mercado vem dando. Eu vejo muita gente querendo aportar o tempo todo e negligenciando essa importância do caixa. O caixa é uma forma de diversificação. A gente vai diversificar entre classes de ativo. Então, você vai ter ali a renda variável e a renda fixa. A renda fixa, a gente sabe, ela não está dando retorno. Então, assim, é uma coisa que é muito para a gente se proteger, né, em momentos como esse, do que para ganhar propriamente. Então, assim, às vezes não é sobre ganhar, é só sobre não perder. Porque eu ouço, por exemplo, o tio Uli falando também, 2% de Selic. É brincadeira, né? Ninguém quer investir para ganhar 2% ao ano. Mas e aí? Num momento como uma crise na Bolsa, você prefere ganhar 2% ou perder 40%? Pode acontecer. Então, assim, a gente tem que estar diversificado entre várias classes de ativo. E acho que tem um ponto aí que a galera não dá a devida importância para a caixa. O Warren Buffett foi bem citado aqui, né, nessa discussão, e ele é o CEO de uma empresa que acho que a grande concentração dos ativos dessa empresa está em caixa, são cerca de 100 bilhões de dólares. Então, assim, aquele cara, ele está pronto para não ficar refém da volatilidade. E isso é algo que a gente pode aplicar na nossa vida, guardadas as devidas proporções. Ô, Felipão, até foi bom que você comentou sobre o fato de aportar e você ter o caixa e tudo mais. No fim das contas, o que é você aportar, né? É você pegar aquela parcela da sua renda que você separou para investir e, de fato, investir. Mas não quer dizer que comprar renda fixa não é investir, entendeu? Tipo, o que é aportar? Aportar é você pegar esse dinheiro que você separou e colocar na sua carteira de investimento, a sua carteira diversificada, igual a gente está falando, colocar na parte da sua carteira que está mais longe do quanto você quer ter naquela parte. No fim das contas, isso que é aportar. Independente se é renda fixa, se é o tesouro que for, se é a ação que for, enfim. Aportar é você pegar o dinheiro que você separou para investir e, de fato, colocar na sua carteira, na parte que está mais defasada do seu planejamento. Assim, é a definição mais básica aí para você levar para a vida
É essa. Eu queria trazer aqui um tema bacana quando a gente fala de diversificação. Fica aí a lição de casa para a galera estudar o portfólio All Weather do Ray Dalio. O Ray Dalio, acho que acho que dos investidores grandes, assim, é um cara muito pica que fala sobre diversificação. Até não sei se vocês já assistiram ele na Expert XP, que ele deu a palestra dele, ele falou sobre diversificação também, e o portfólio All Weather dele dá para qualquer um fazer. Aliás, dá para qualquer um fazer com ETFs até. Lógico que o dele, ele faz um portfólio só ali nos Estados Unidos, mas a gente consegue diversificar mais ainda aqui, né? Porque a gente consegue meio que fazer uma parte no Brasil, uma parte nos Estados Unidos, e a gente acaba tendo esse benefício do dólar também, que vai trazer proteção. Vou só trazer aqui o que é o portfólio All Weather. All Weather quer dizer todo o tempo, né? Então ele está preparado para qualquer clima aí do mercado financeiro. Eu estava até trazendo aqui para ver os dados. Ele faz uma separação, então, em ações, em renda fixa longa, em renda fixa mais curta, em ouro e commodities. Essa que é a divisão dele. E aí, é engraçado até que mais de 50%, na verdade, do portfólio está em renda fixa, juntando a longa e a curta. 30% está em ações e o resto está em ouro e commodities. E aí, se você for pegar a rentabilidade dele, desde 2007, aí que teve a crise, o portfólio ele perdeu do S&P, mas com muito, muito menos volatilidade. Ele teve um rendimento médio ao ano aí de 6%, o S&P de 8,5%, mas o desvio padrão foi a metade. O desvio padrão mede risco, né? Então você teve uma queda de 2% na rentabilidade, mas diminuiu também pela metade o risco. Acontece que isso é na realidade aí de 2008 para cá, que é uma realidade diferente. A gente viu aí ações de tecnologia se despontando, o ouro não foi muito bem, por exemplo, a renda fixa caiu o rendimento, teve esse tipo de problema. E mesmo assim, mais de 50% de renda fixa ele ainda conseguiu ir bem. Só que se você pega o histórico desse portfólio desde 1992, eu acho que ele começou, deixa eu pegar aqui, estava dando uma olhada, desde 1992, esse portfólio tem quase um rendimento médio de 20% ao ano, é uma coisa absurda. Então, para você ver como no longo prazo, a gente está aí falando de longo prazo, né? No fim das contas, a diversificação ela é boa e vai te ajudar, então, a ter um retorno constante, porque ele te faz não sofrer tanto nas quedas. Isso, e no fim das contas, isso que é a parte importante aí. Era isso que eu queria trazer. Pois é, então até gostaria de pontuar aí o que falaram sobre você preferir buscar não perder do que ficar dando porrada, né? Se acertar muito. Porque, assim, até o Buffett fala isso, né? Eu mesmo falando que as pessoas pegam muito ele de exemplo para citar estratégias erradas, né? Abordagens erradas, mas, assim, tem uma frase que eu gosto muito que muita gente interpreta de uma maneira rara, tá? Quando ele fala que a primeira regra é você não perder dinheiro e a segunda regra é você não esquecer da primeira regra. Isso acontece porque muita gente fica tentando dar aquela grande tacada e fica numa gangorra, né? O cara busca rentabilidade, aí ele não consegue ser consistente. Afinal, assim, quem curte ali diversificado consegue um retorno ao longo do tempo consistente, porque quando o dólar está alto, o cara tem ativo dolarizado. Quando a taxa de juros está alta, ele tem renda fixa. Quando a bolsa está em alta, ele vai ter bolsa. Então, é você ter consistência, tá? E a rentabilidade vem com o tempo. Quando você perde, por exemplo, se você perder 90% do seu capital, você precisa de 900% para recuperar. Se você perder, se não me engano, 10%, já precisa de 13% para recuperar. Então, assim, vai criando uma discrepância ali quando você começa a perder dinheiro, colocando capital ali em investimentos mais arriscados, que você pode ter problemas e comprometer muito o seu patrimônio. Tá? E ainda tem ali a anomalia do beta, por exemplo, que mostra que as ações ali, né, que fala no início da live, com um beta menor, que tem uma tendência de performar
pior do que as ações com beta maior, né, por ter a relação risco-retorno um pouco mais calma ali, né, elas performaram melhor, tá? Então é justamente esse conceito aí de você não perder dinheiro, de você buscar controlar o risco, tá? Porque a rentabilidade você não controla, tá? Você não consegue, amanhã eu vou querer que a Via Varejo suba 10%. Você não faz isso. Você consegue saber o quanto é que você está trabalhando para você poupar, você consegue ver ali, cortar ao máximo os seus custos e taxas de investimento e controlar o risco. Isso é muito importante. Isso aí, Arthurzinho, eu achei muito massa lá que o Ivanzinho falou, da questão dos aportes. E eu vejo isso uma forma de você estar diversificando, porque se você está aportando ali todo mês de forma constante, você vai pegar na média do mercado, você vai fazer um preço médio sem se preocupar em fazer aquilo ali. Mas você vai se beneficiando de estar aportando os valores mensalmente. Então, independente se o mercado está caindo, se ele está subindo, você mantém aquela constância de aporte, você consegue estar diversificado. Você vai pegar uma média do mercado ali, você não vai pegar só a alta nem só a baixa, mas você vai suavizando essa curva. E o portfólio All-Weather lá do Ray Dalio, então eu comecei a estudar ele há pouco tempo, e eu vejo que é uma das melhores formas de você estar se expondo a mercados que você não tem um grande conhecimento. Por exemplo, se você quer se expor à China, por que você vai estar correndo o risco de investir em uma única empresa sem você saber se aqueles dados são realmente confiáveis? Porque a gente sabe da ditadura comunista, da questão das informações. Então, por que correr o risco de investir em uma única, ou duas, ou três empresas, se você pode estar se expondo através de um ETF, que é uma cesta de ativos lá da China, que tem várias empresas, você está expondo naquele mercado. E aí, quando eu comecei a estudar sobre investimentos, eu imaginava, não, ETF é só para quem está iniciando, a pessoa que não tem muito conhecimento. E aí você vê no portfólio do Ray Dalio que ele tem ETFs, ele investe em ETFs. Então, em vez de eu colocar analistas de investimento para estudar as empresas lá nos Estados Unidos, não, a gente investe através do IVVB11 e pega a média do mercado americano e a gente vai estar diversificado, a gente vai se expor aquilo ali e vai estar tendo retornos naquilo ali. Então, eu vejo cada vez mais que os ETFs sempre têm espaço na nossa carteira de investimento, pelo menos na minha. E aí, alguém perguntou lá na live da questão dos filhos, eu também, o meu filho mais velho já tem uma carteira de investimento, ele vai fazer quase um ano, e eu vou aportando todo mês, eu compro uma cota do ETF lá para ele, o IVVB11, o Small 11, o Gold 11, eu vou aportando, porque a carteira dele já vai estar diversificada, vai estar beneficiada pelos aportes mensais, vai estar diversificada em vários ativos ali correlacionados, e eu não estou preocupado de estar escolhendo uma ação única para ele. Eu estava lendo o livro, acho que do John Bogle lá, né? Um investidor de bom senso. Escolher ativos de forma única e exclusiva ali, sem ter um método claro, é a mesma coisa de você estar correndo dentro de uma fábrica de dinamite com fósforo aceso na mão. Então, se você nem sabe o que você está fazendo, você está correndo risco de estar perdendo seu dinheiro. E pelo menos, assim, para mim, não é isso que eu quero. Vai lá, Valtinho. Deixa eu só acrescentar uma coisa que o Ivan falou, ele trouxe o portfólio do Ray Dalio, o Osmarzinho falou sobre ETF, e realmente é uma forma muito simples de você usar uma estratégia como essa do Ray Dalio, que você está se expondo a qualquer mercado, né, o tempo todo, você está ali exposto para ganhar em qualquer situação, seja na inflação, seja na deflação, o que quer que aconteça. Se a pessoa quiser simplesmente copiar essa estratégia, ela consegue. Então, assim, a gente tem ETFs na Bolsa, por exemplo, na Bolsa Americana, a gente consegue criar uma carteira bem parecida com essa do Ray Dalio. Então, assim, você consegue, através do ETF VTI, que ele se expõe, é o ETF que ele replica todas as ações da Bolsa Americana, você consegue dar o mesmo peso que o Ray Dalio dá na carteira dele. Você tem o ETF GLD ou o ETF IAU, que é o ETF que replica o ouro, né? Você tem ETFs de renda fixa, que são os títulos do Tesouro Americano. Então, nós, às vezes, como investidores comum ou investidor de bom senso, igual o Osmarzinho falou, a gente pode, muito bem, simplesmente diversificar sem a necessidade de fazer stock picking, que é você querer escolher ação por ação, coisa que, às vezes, você não tem nem a capacidade, não está no seu círculo de competência atual. Então, acho que a gente pode até replicar, modelar
grandes investidores que vem dando certo, né? Sem que para isso seja necessário a gente demandar grande tempo do nosso dia a dia, para que você possa focar na sua atividade fim. Então, se você é economista, se você é bombeiro, se você é estudante, vai fazer aquilo que a sua vida pede para você fazer e diversifique, às vezes, de uma forma passiva, que eu acho que assim a gente já está exposto ao mercado, já está se expondo a essa probabilidade de retorno com a diversificação que vai diminuir nosso risco. Então, só para juntar as conversas aí, eu queria trazer essa facilidade que a gente já tem. Eu vou reforçar aqui de novo. Quer falar, Ivan? Pode falar. Não, eu só ia falar que a primeira vez que eu ouvi o Osmar falando sobre a carteira do filho dele, que ele só não se preocupa em escolher ações e mete em ETF lá, porque ele sabe que deixar em ETF vai garantir o retorno que precisa e certamente quando o filho for pegar a mão nessa grana já vai estar com muito mais do que o Osmar aportou. É um exemplo aí de como isso pode ser usado também. Eu vou voltar aqui batendo no ponto sobre perfil, tá? Por exemplo, o Osmar compra ETF para o filho dele. Eu não vou comprar ETF porque qual que é o pensamento que eu tenho? Ele tem muito tempo para ter retorno. Então, eu posso arriscar um pouco mais e, em compensação, ter um retorno maior, certo? Do que esperar a média para dar quando ele tiver o dinheiro dele. Eu não sei se ele vai querer investir ou não, se ele vai continuar querendo fazer investimentos. Possivelmente, filhos nossos que estão crescendo com essa mentalidade vão ter esse benefício. Né? Então, o que eu faço? Eu não compro ETF, tá? Nem para mim, nem eu tenho ETF nenhum. Por quê? Eu pego muito da parte que, se eu quiser liquidar, eu vou ter que pagar imposto sobre isso. Ele não entra lá nas cotas, tá? O primeiro ponto. Segundo ponto, pelo que eu venho vendo, a volatilidade dele é baixa. E eu não gosto de volatilidade baixa porque o retorno também é baixo. Por isso que eu falo do perfil. Se tu tem um perfil que tu quer ficar dentro da média, tu não quer se colocar ao risco, tu vai ter um retorno menor. E é aí que eu vejo o problema que a gente está falando aqui da galera do buy and hold, porque o cara começa a investir e acha que em um ano vai ter um baita retorno. Eu tive 68% de retorno em 7 meses. Mas porque desde o início eu fiz stock pick. Todas as ações que eu comprei foi analisando a empresa, depois analisando o gráfico e a probabilidade de crescimento. Eu não sei quem está aqui há mais de tempo na Bolsa. Alguém entrou no meio do ano passado que nem eu, não? Eu estou antes. Tá. Em algum dos anos que tu teve, tu é mais conservador. Tu teve retornos dessa pegada de 60%, 70%? Tive 53%, abati o mercado, né? Facilmente. Sim, mas pegou um mercado, um bull market, certo? É que nem agora os caras que compraram a bolsa 70 mil estão achando que são investidor, né? Compraram a 70 mil, tirando os bancos, o resto tudo subiu. Quem comprou Magazine Luiza a 70 mil dobrou já, né? Então, por isso que eu bato na questão do perfil. E a galera que está comprando cursos e tudo mais, e vai muito nessa ideia, eles começam a aportar e ver, pô, caiu, ou subiu, mas subiu. Teve gente que começou a investir agora com a bolsa, quando foi a 105 mil pontos. Agora está 93. O cara deve estar assim, oh, meu Deus, vou vender tudo, que é o que acontece, por isso que a bolsa está caindo. Eu vou vender tudo porque eu estou perdendo meu dinheiro. Primeiro, porque na maioria das vezes ele não tem reserva de emergência, aquele dinheiro é o dinheiro que ele precisa para, de repente, pagar uma conta, então ele não quer perder, né? Então, é muito de perfil. O Arthur, por exemplo, o Matheus, são gurizada aí, são o futuro. Eu, no lugar deles, eu me colocaria mais exposto a risco. Todo risco ele é calculado, ou seja, não é o risco da ruína, mas é tu escolher alguns ativos que tu tem uma chance de ganho maior, mas que tu corre algum risco de repente cair. Vamos pegar o exemplo da Cogna. Teve gente que comprou Cogna 12 e agora está 5, certo? Qual que é a chance de Cogna continuar caindo? Tem, hoje caiu mais 3%. Né? Só que se tu pegar isso em valor, caiu 15 centavos.
Mas qual que é a chance dela, no médio e longo prazo, voltar para 10, 12? Eu vejo como muito maior do que ela quebrar, pelos fatores de crescimento da empresa, pelos fatores de geração de caixa, pelas questões da empresa em relação ao patrimônio líquido dela, né? Eu acompanho o Ferri lá para entender o raciocínio dele, porque quem só fala mal dele é burro, porque o cara é um baita de uma cabeça, e ele fez o valuation da Cogna, não tem lógica. Não tem lógica a empresa estar a R$5. O valuation dela, com toda a captação de investimento que ela fez, com o IPO da Vasta nos Estados Unidos que levantou 6 bilhões, mais o dinheiro que ela tem em caixa, já paga 10 vezes esse valor de cota, né? Então, eu acho que é importante entender o perfil de investidor de cada um e o que eu faria. Eu quero... Cara, faz uma carteira conservadora, então, que entra nessa critério da Lei 1 e da Lei 2, né? De não perder dinheiro e depois lembrar da Lei 1 de não perder dinheiro. Mas pega uma porcentagem disso e faz estuda, aprende, analisa e começa a fazer alguns stock pickings para te entender o quanto, quando tu te expõe no risco, qual o retorno que tu tem, tá? Porque vai ajudar. Porque eu vejo a maioria das pessoas braba e assim, na questão de rentabilidade, porque se tu pensa no longo prazo, a rentabilidade não vai vir no primeiro ano, às vezes vai levar 7, é o que o Tchuli fala. É 7 anos no mínimo para te ter retorno, quando tu pensa em longo prazo. E aí a galera não tem paciência. Bora, galera. Vai próximo, hein? Vou tomar aqui um pouquinho a palavra. É bom trazer o Lisandro aí, porque ele traz uns negócios diferentes. Estão conseguindo me ouvir bem? O cara tá no Uber. Ó, galera, isso aí, ó, merece vários likes. Só avisando que... Tá dando umas cortadas aí, mas eu tava falando que você tá aí... Primeiro que você que criou a sala aqui, fazendo um bate-volta. O Valtinho tá indo pro aeroporto, pra vocês terem ideia, mas tá aqui, ó, comprometimento, terça-feira às 8 da noite, e o cara tá aqui. Então, manda quantos likes vocês conseguirem dar aí, entra com outros perfis, dá mais like também, que o cara merece. Show de bola, show de bola. Espero que a internet aqui fique boa. Se não tiver ouvindo direito aí, é só mandar. Eu fiquei ouvindo, né, aqui, continuei ouvindo a live. Galera, é o seguinte, nós temos tudo para fazer parte, realmente, não só pelo conhecimento que hoje é disponível, por agora esse senso de comunidade no mundo dos investimentos que nós estamos aqui juntos, nós temos a oportunidade de fazer parte, né, de pessoas físicas que vão bater o mercado. Porque, na verdade, até hoje, o que tem por aí são estudos que mostram que quem tentou bater o mercado não consegue bater o mercado, tá? Então, assim, vocês têm que prestar atenção nisso, porque, às vezes, quer fazer muita coisa e o que, às vezes, deveria ter sido feito, o mais fácil era, querendo ou não, o IVVB11, né? Que foi um grande ativo, né? Aqui, que nós tivemos aqui para o próprio brasileiro comprar, porque ele teve a valorização do mercado americano, porque as empresas de tecnologia viraram maiores, né? São nem gigantes agora, são titãs, né, do Olimpo. Então, e isso conseguiu, além da valorização que a gente teve no dólar, né? Então, às vezes, a simplicidade, né, é o mais difícil a ser feito e é o que traz mais resultado, né? Então, tomem cuidado com isso, de querer, às vezes, bater o mercado de qualquer jeito, porque o que eu consigo trazer são evidências. E ainda não existe evidência de que fundos de investimento, de que minoritários vencem o mercado consistentemente, né? Exceto, de repente, aquela galera que teve aula lá, né, com o Graham e o Dodge, né, que é a turma lá do Buffett e companhia, né? Então, assim, a diversificação, várias classes de ativo, eu ouvi o Ivanzinho falou do All Weather Portfólio, o Lisandro aí sempre está trazendo o Bitcoin,
tá? Então, tudo isso que a gente está trazendo são classes de ativos, né? O Osmarzinho teve a série lá que ele colocou, né? Sobre a parte de ETFs, né? Aqui que a gente tem opção no Brasil. Então, isso é fantástico. Eu vi até ontem a live do Artuzinho, né? Com o Losnak, que mandou super bem. E eu tive a oportunidade também de fazer uma com o Felipão, né? Que a gente falou do vinho bom, que tem, né, a parte aí para ter um vinho bom. Então, eu acho assim que é possível, sim, bater o mercado. Mas a gente tem que vestir a sandália da humildade, né? E eu tento fazer tudo isso. Quando eu começo a achar que eu tô bem, que eu não sei o quê, eu repenso bastante. Porque eu sempre vejo aí o passado, e o passado não está a nosso favor, né? Então, acho que, para falar isso, até porque, só falar aquele negócio lá da fronteira eficiente, tá, galera? Por mais que a matemática fale qual é o melhor portfólio, existe a curva de utilidade do investidor. Essa curva de utilidade do investidor nada mais é do que você conseguir dormir com isso, né? Então, o Cliff Asness, né, que é um cara que eu gosto muito do Factor Investing, ele fala que é o seguinte: é melhor ter uma estratégia ok, que você consegue seguir, do que uma estratégia topíssima, que você não consegue dormir e no dia seguinte você vai pular fora dela. Então, tem que realmente ter a ver com o seu nível de risco e retorno, né? Então, a gente tem, assim, algumas pessoas mais agressivas, outras mais conservadoras. É isso que vai valer a pena para você, tá? Individualmente. Valtinho, só para trazer ontem, por exemplo, não sei quem que aqui na hora do almoço ontem acompanhou o tio Uli, ele fez um estudo lá, e aí ele abriu para a gente no YouTube, e o estudo dele mostrava justamente se ele selecionasse apenas as empresas que deram lucro nos 82 trimestres anteriores, ou seja, de 2000 para cá, apenas empresas lucrativas, e o quanto isso deu de retorno se ele tivesse feito esse investimento. Então, ele fez um backtest investindo em empresas desde o ano 2000, apenas empresas lucrativas. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Tem empresas aí na carteira que estão há 20 anos tendo lucro todo trimestre, né? Nem todo ano, tá? Só que todas essas empresas, elas, aliás, não são muitas, né? Mas essas empresas, na média, elas não bateram o mercado. Então, eu acho só importante a gente adicionar mesmo, porque por mais assertivo que a gente seja na hora de fazer o stock picking, selecionar as melhores empresas, a gente ainda assim vai ter muita dificuldade de bater a média do mercado. Ou seja, se o cara investisse, por exemplo, aí num similar do IVVB11, né, que é o que a gente está falando, que é o S&P como um todo, a média do mercado ela foi superior à média de retorno dessas ações lucrativas todo trimestre. Então, acho que só para a gente trazer isso aqui, e eu queria até acrescentar só mais uma coisa, Lisandro, porque realmente aqui no Brasil a gente tem essa desvantagem de investir no ETF e quando vender, a gente já ser tributado ali, não ter esse valor mínimo dos 20 mil reais. Mas, por exemplo, quando a gente já expande, e aí quando a gente está falando de diversificação, vamos pensar em diversificar também fronteiras. Quando a gente estiver lá fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, os ETFs lá já nos trazem essa vantagem. Até 35 mil reais você é isento de qualquer venda em ETFs. Então, o IVVB11, ele é algo que replica o IVV, que é o ETF lá da Bolsa Americana. Então, assim, só para trazer para a galera, porque acho que de repente, tem muita gente que não sabe, né? Felipão, mas daí vai entrar naquilo que o Tchulio até veio falando, que eu acompanhei as stories dele. A questão de se tu morre, adeus investimento. Lá tu não tem como recuperar. Então é por isso que eu falo da questão de risco e retorno. É muito mais arriscado para quem está começando. E que os ETFs é para quem realmente, que nem o Osmar falou, ele compra para o filho dele e ele não quer analisar nada. Entendeu? O que, no meu ponto de vista, se ele já analisa para ele poderia até já, mas isso, por isso que eu falo que é muito de perfil de cada um. Né? Aí eu compro o IVVB11 aqui, aí eu quero vender, por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer um rebalanceamento. Aí eu tenho que vender o IVVB11, que é a maneira como eu estou exposto ao dólar, ou seja, disparou o IVVB11, desajeitou a minha carteira. Aí eu vou vender ele, vou pagar imposto, aí eu pego aquele valor e compro ação aqui no Brasil. Aí a ação dispara. Aí esse rebalanceamento vai ter que ser feito toda hora. Tu entende essa questão? Por isso que eu prefiro me expor de outras formas
que não é só o mercado, e sim a moeda, né? A maioria das pessoas, quando vai para investir nos Estados Unidos, não é em investimento na questão de empresa, não. É exposição ao dólar, tá? Isso na minha visão. Ou seja, dá para comprar IVB11? Dá. Se tu não tem preocupação, que nem o Osmar vai comprar para não vender, beleza. Só que se tu é um investidor ativo, que tu vai rebalancear a carteira, que tu vai seguir essas diretrizes, uma hora ou outra tu vai ter que vender, vai ter que pagar imposto, isso vai abater no teu rendimento. Não tem escapatória. É essa análise. E aí vai comprar direto lá, beleza, se acontece alguma coisa contigo, já era, tu não consegue trazer o dinheiro de volta. Tu perde. Essa é o que lá fora, o dinheiro nos Estados Unidos, tu dizes? Não, mas tem alguns mecanismos para você resolver isso, tá? Aí lá o problema de tributação, né, da herança é 60 mil dólares, né? Então, 60 mil dólares hoje já é um patrimônio em real considerável, né? Então já é algo que demora um pouquinho para chegar. E a outra que você precisa ter alguém de confiança no Brasil, tá? Ter essa pessoa de confiança no Brasil, no meu caso, por exemplo, é a minha esposa. Eu tenho uma conta chamada com seguro de sobrevivência, tá? Então, uma conta conjunta especial nos Estados Unidos. Se acontecer alguma coisa comigo, ela tem o login dela, ela tem tudo dela. Tipo, os ativos são dela. Então, só entra no problema disso se nós dois morrermos, tá? Mas aí é muito azar. Mas se um ou outro vir a falecer, não tem esse imposto de herança, porque a nossa conta ela tem esse seguro de sobrevivência, né? Quando você faz uma conta conjunta. Então, de certa maneira, você resolve esse problema da herança, né, dos Estados Unidos. Tá? Mas eu acho que só a questão de novo, vai entrar na questão de análise de perfil, o risco que tu vai assumir, entendeu? E eu penso aqui que a galera eu, por exemplo, tô há 1 ano na Bolsa, sei lá, quem tá há mais tempo aí, o Valtinho, tu tá há mais de 10 anos na Bolsa, não? Tá. Não. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo nós também está começando agora. Então, o que acontece? É muita coisa pensar para fazer uma exposição que é mais complicada. Se a galera está investindo, que nem o Osmar falou, R$400 por mês, vamos supor, um aporte de R$400, para ele abrir uma conta, eu não tenho conta nos Estados Unidos ainda, porque para te abrir uma conta lá, tu tem que ter 25 mil dólares para abrir uma conta lá, se eu não me engano. Não. Isso aí isso é na Charles Schwab, que é a corretora que a XP se colocou. Não, mas para te abrir uma conta no banco lá, tu não pode só abrir uma conta que nem aqui e pagar uma taxa, tu tem que ter um valor integralizado, se eu não me engano, não? Não, eu acho que tem opções também, mas eu não vejo porque talvez agora abrir uma conta no banco lá também. Isso, mas o que eu vejo? Que é complicado disso, entendeu? É muita ferramenta para quem está começando. É muita coisa antes do passo a passo. Se aqui a galera, para abrir a conta na corretora e transferir o dinheiro já é meio complicado, tu imagina, de repente, numa outra língua, porque a Veno, beleza, é em português, tá aí os bancos, né, para te abrir uma conta lá. É só essa questão. Eu vou deixar isso aí, pode ser até assunto para uma outra live, mas é isso aí, velho. Tem que ter discordância, ninguém pensa igual, não. Todo mundo tem que ver todos os pontos de vista. Vamos lá. Eu trouxe aqui a pergunta aqui do Eugênio, se vocês quiserem comentar aí sobre ela, eu vou falar um pouco aqui do que tem de trabalho, Eugênio. Eu acho que eu tento fazer, tá? Mas não é obrigatório, porque eu acho que às vezes não tem muita relevância estatística, tá? Mas o melhor dia, normalmente, você comprar é segunda-feira, tá? Porque você acaba comprando mais barato, tá? E também em janeiro, se for questão do mês. Mas eu não acredito muito nos números, tá, do passado com relação a isso, e eu pelo menos não tenho de específico não para aportar por causa disso, tá? Eu acho que o próprio balanceamento da minha carteira vai falar, tá? O que eu tenho que fazer. Talvez logo depois que as empresas lançam o balanço, que aí tem os dados mais frescos, eu tento usar algum factor investing que leva mais em consideração dados mais frescos, né, e atuais, mas nada muito emocionante, tá? Então acho que
qualquer dia faz, o que importa é você fazer, tá? Porque às vezes o que é o mais comum é a pessoa não aportar todo mês, tá? Eu, só para passar a bola, eu faço da forma mais disciplinada possível, da forma mais consistente possível, que é aquele imposto da riqueza, né? Então, quando eu recebo alguma renda, eu já pego um pedaço daquilo e faço o meu aporte. Eu considero isso a forma mais garantidora de eu manter meus aportes regulares, porque a gente não foi feito para sobrar, então deixar para o final é complicado. Então, eu tento ser regular aí nos recebimentos aí das minhas receitas para fazer os aportes, mas não tem dia específico. Eu costumo acabar pegando em 2 dias distintos, né? Um nesse esquema aí de imposto da riqueza e o outro no que acaba sobrando, porque às vezes acaba sobrando um tanto lá para o final do mês, que o meu imposto da riqueza ainda calcula de uma forma conservadora, até deixou uma coisa para mais na conta e acabo sempre gastando menos do que eu deixo. Então, também sobra um tanto mais para o fim. Então, depois que passa uns dias, eu já começo a fazer umas contas para ver se eu consigo investir um pouco mais. Pô, então, eu vou deixando acumulando, né? Porque eu sou menor de idade ainda. E, por exemplo, pegava, ganhava ali um dinheiro vendendo alguma parada, né? Assim, pontual, e eu aportava. Ou se eu pegasse e separasse ali de mesada mesmo, e eu aporto acumulando mesmo, né? Eu vou deixando ali passar alguns meses até chegar a um valor bom, porque não tem sentido jogar para a corretora, pagar emolumento, pagar taxa ali, e acaba que não compensa o rendimento do investimento, né? Mas eu sou um caso aí bem à parte, eu prefiro deixar os outros falarem aí sobre isso, né? É isso aí, eu faço mais ou menos como o pessoal faz. Como meu salário cai geralmente sempre no mesmo mês, varia muito pouco, então eu já faço meu aporte naquele dia. E como eu tenho um planejamento bem controlado, eu já sei mais ou menos o valor que eu vou estar aportando. Então eu aporto, e como o Leandrinho falou, se sobrar alguma coisa no final do mês, ou geralmente quando caem os dividendos ali, aí eu junto com o que sobrou no final do mês e faço mais um pequeno aporte. Mas o mais importante para mim também é a consistência. Para mim, hoje, eu não vou esperar 2 meses para fazer esse aporte, às vezes igual o Arthurzinho faz, porque para mim é melhor fazer aquilo ali. E a sugestão que eu dou para o pessoal, que a maioria do pessoal que está começando a querer investir você receber o seu salário, você tira esse valor que você tem que estar aportando, paga as suas contas e gasta o que sobra. Porque geralmente o que o pessoal faz é pega o dinheiro, paga as contas, gasta, aí o que sobra vai investir, às vezes esse valor lá no final do mês vai ser bem menor. Galera, de novo aqui, ó. Eu não tenho data de aporte, eu não tenho valor fixo de aporte, tá? Eu não tenho salário, né? Eu sou empresário, então eu tenho a receita da minha empresa. Tem mês que eu ganho X, tem mês que eu ganho Y. Então, o meu aporte, ele vai exatamente como eu falei lá no início. O que eu vi? Pô, lá em março a bolsa deu oportunidade. Eu olhei o quanto eu tinha disponível em caixa para fazer investimento e botei tudo, né? E aí, agora não, eu acho que não vale a pena comprar, então eu fico deixando o dinheiro na renda fixa ou investindo em outras coisas, né? Então é diferente. Com certeza, e aí eu falo aqui para a galera, se você tem um salário fixo, se você já sabe quanto você vai receber, como o Osmar, por exemplo, acho que o Felipe, cara, faz essa organização. Eu não consigo fazer. Por quê? Porque se eu fizer assim, eu vou botar todo mês R$500, tá? E se no mês eu posso botar 5 mil, daí eu não vou botar. E se no outro mês eu não tenho nem os 500 para colocar, né? E outra coisa, o tio Uli mesmo fez o teste e mostrou que se você fizer aplicações só quando a bolsa cai 20% do topo, você tem um rendimento maior do que aportar todos os meses, tá? Então, o que acontece? Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas vai ir do perfil de cada um. Tem gente que não vai conseguir pegar e deixar os R$500 guardado lá, de repente é um ano. Vai que pega ano passado, por exemplo, que a bolsa só subiu. Tu não ia aportar. E tu teria dado uma baita sacada se tu não tivesse aportado. Por quê? Porque daí agora em março, quando a bolsa despencou, tu ia botar toda a tua aplicação de um ano numa vez só. E aí tu ia comprar a bolsa 70 mil e ela voltou a 100. Ou seja, a rentabilidade que tu ia ter seria muito maior.
Por isso que isso é muito específico de cada um. E eu vou tentar vir mais terça-feira aqui para ter essas ideias diferentes. Porque eu acho que, e até para as pessoas que estão assistindo entenderem que existe vários perfis de investidor e ver em qual tu se encaixa. Beleza? Mas eu acho que é isso. Eu não tenho data fixa para aporte, não tenho... A galera viu aí que o Lisandro é do contra, né? A galera viu, ó, estão até comentando lá que você é vida louca, Lisandro. O que eu acho que vale a pena, até nessa parte aí do Lisandro, galera, quem tem salário fixo ou não tem salário fixo, realmente são planejamentos diferentes, tá? Então, você tem que realmente ter uma noção. Acho até, não sei se eu acho que eu sou do mesmo grupo que o Lisandro também, variável e tal, eu sou autônomo e também empresário. Então você tem que trabalhar também com, por exemplo, eu tive que trabalhar com a minha clínica fechada ali no auge do coronavírus, né? Lisandro também deve ter parado ali de trabalhar e tal, então todo mundo sofreu bastante. Olha aí. Então, assim, você ter uma noção realmente assim, você olha pelo menos assim 1 ano, né, 2 anos, e você fala assim, olha, o máximo que eu ganhei foi tanto, o mínimo foi tanto, a minha média de ganho foi essa, você consegue começar a trabalhar realmente com um nível de aporte aí que você fica tranquilo, porque não dá às vezes para você fazer um aporte às vezes a mais, e aí no mês seguinte que você não trabalhou com a previsão de que foi ruim, né, aí você acaba pecando e acaba de repente não aportando nada, ou então assim, tomar cuidado. Eu tô com o Lisandro também aí de não ter assim um valor, mas nesse ponto, sinceramente, o planejamento financeiro ele vai te ajudar bastante para tentar te indicar aí o que você tem que fazer, e quando vem a mais aquele dinheirinho, né, você também aproveita e vai às compras, né? Tem mais alguma pergunta aí? Vocês viram alguma coisa ou vamos encerrando? O Wallace colocou uma pergunta ali. Acho que é interessante a gente apontar aqui. Não, eu ia falar. Pode bom falar, já Ivan. a galera ir mandando a ação da vez aí enquanto isso. Mas o que eu ia falar é que o Lisandro, justamente por ter esse fluxo de caixa dele aí mais variável, quanto tempo você tem de reserva de emergência aí, Lisandro? Porque isso com certeza te dá uma segurança. 2 anos. Aí. Então, isso aí já é o colchão que também deixa você ser bem mais livre, né? Se você for ver. É só pegar aqui para a galera que está assistindo aí, nós temos agora 18 pessoas, mas já chegou a 23, 24 aqui. A galera, para não interpretar mal, tá? Não é que eu sou do contra. É como eu falei desde o início. Tem perfis diferentes de investimento, então eu me coloco mais em risco, certo? Porque o meu negócio é mais conservador. Então tem gente que o negócio dele é mais conservador. Por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o Osmar, ele tem um salário fixo, ele tem a reserva de emergência dele, mas tem muita coisa que pode acontecer que ele pode correr um risco maior. Ou seja, ele não pode se arriscar tanto ao mercado financeiro quanto eu posso. Então, cada pessoa que tem o seu perfil vai conseguir entender o que realmente é ser do contra, nesse caso aqui, porque o meu perfil ele é mais agressivo do que, por exemplo, do que o Felipe, do que o Osmar, do que o Ivan. O Arthur, eu acho que também, eu não entendi ainda se ele, mas eu acho que ele investe, é só a questão do aporte. Mas essa é a questão. Às vezes é isso, as pessoas que têm um pouco mais disposição ao risco e à volatilidade parecem ser mais loucas e tal. Não é. Eu sei o risco que eu estou correndo e até onde eu posso ir. Então, para mim, é tranquilo. Como vocês já ouviram, a minha carteira em março caiu 47%. E eu dobrei o capital e agora está caindo 8%. E se a bolsa cair para os 90 mil, eu vou dobrar o capital de novo. Por quê? Porque é oportunidade. Só que eu, na minha visão, eu calculo a hora e o momento que eu acho certo de fazer aquilo que para mim é o risco certo a correr. Essa é que é a questão.
vou colocar, eu acho que, não sei se era essa a pergunta, Felipe, você tinha falado do Wallace, para a gente finalizar aqui a live. Né? Era essa que vocês tinham colocado? E se a bolsa ficar de lado por 10 anos? E aí? Azedou o bolo? Era essa, é uma pergunta especulativa aí, né? Não tem como saber, mas assim, realmente, se a gente tiver no game para viver mais que 10 anos, se ela ficar de lado, a hora que ela voltar a subir, a gente vai estar exposto. Isso aí pega muito a galera que faz o buy and hold, né? A galera que faz buy and hold, se tiver aí com a bolsa andando de lado por 10 anos, não vai ver retorno. Mas é só uma especulação aí que ele colocou para a galera. Eu acho até, como o tema central aqui era diversificação, eu acho que a gente tem que realmente colocar na cabeça a diversificação em estratégias também, tá? Então, você pode ter uma parte da sua carteira para buy and hold, que é para o longo prazo, e aí você vai passar esse período aí sem grandes retornos. Você pode ter outras estratégias que é para fazer trade, né? Você pode seguir o trend following, você pode fazer o swing trade, enfim, dá para ter várias estratégias diferentes. Eu acho que é isso que faz um investidor ser completo, tá? Eu acho que a gente aprende quanto mais estratégias a gente vai estudando, então isso só tende a nos enriquecer. Se não for em dinheiro, com a bolsa de lado por 10 anos, vai ser em conhecimento. Então, acho que cabe estudar aí as diferentes classes de ativos e de estratégias também. Pois é, achei muito interessante a pergunta também, né? Opa, pode complementar aí. Fala aí, Não, relaxa. Tem que sair. Eu vou responder aqui essa pergunta e me despedir aqui, que estou tendo que sair já. Mas o que eu ia comentar é que a minha parte comprada em ações ia ganhar como com isso daí, se a bolsa ficar de lado por 10 anos? Eu ia ficar 10 anos recebendo dividendos de, sei lá, 5, 6% ao ano, e eu ia estar bem com isso, porque isso aí já ia estar ganhando da inflação, provavelmente, do jeito que a gente está vendo. Lógico que não é certeza, mas eu ia estar bem com rendimento só a partir dos dividendos e ia estar criando essa bola de neve aí nessa parte das ações, porque se elas estão paradas, teoricamente eu vou ficar comprando cada vez mais elas, e aí aumentando minha renda nos dividendos. Então eu ia estar feliz com essa parte. A maior parte da minha carteira de ações é baseada nessa estratégia, então para mim não teria problema nenhum. E aí eu Só também aqui para eu finalizar aqui, que estou chegando aqui no aeroporto, eu tô com o Ivan aí também, eu ia falar a mesma coisa, então só para eu complementar isso daí, tá? Se até pouco tempo aí, quando essa bolsa deu essa subida aí que a gente achou que ia bater de novo lá a máxima, né? Começou a ter algumas ações com dividend yield de 4%, vamos dizer que agora essa bolsa caindo mais agora do jeito que tá, né? Já tá com 94, 95%, você às vezes começa já a chegar com empresas que estão com 9%, com 93%, eita, beleza, com 9%, 10%, ou seja, aquela empresa perene que está pagando 10% de dividend yield, você está falando que nesses 10 anos, Wallace, que ela vai ficar de lado, você vai pegar o dinheiro de volta, 10% todo ano ali, você pegou o dinheiro de volta em 10 anos, então, por isso que não vale a pena estar exposto em moeda somente, porque tem que ter um ativo por trás, tem que ter algo que está gerando renda de alguma forma, né? Ou aumentando o lucro, ou também, como desde 1934, se eu não me engano, né, naquele livro Security Analysis, né, do Graham Dodge, ele fala lá, mesmo antigamente, que a empresa ela serve para te pagar dividendo, retornar dividendo ao minoritário, né, aos acionistas. E então eu compartilho também desse amor, né, desse amor por dividendos aí, que parece que o Ivan segue também. E é isso aí. Me despeço aí de chegando aí, vou voltar para a maravilhosa Imperatriz do Maranhão. E quando eu voltar com mais tempo, galera, em São Paulo, claro que eu aviso, eu fiz um bate-volta aqui, tá? E fiquem com Deus aí. Beijão para todo mundo. Boa viagem. Pô, então, boa viagem aí, Walter. Valeu aí, Ivan, que já tá indo aí daqui a pouco. Assim, né, se ficar de lado, a questão é você acumular, né? Tanto com dividendo para você recomprar as ações. E assim, falaram aí que era especulação, mas eu tinha até o dado aqui, a imagem, que em diversos momentos ficou andando de lado. Não só por 10 anos, mas até por mais tempo. Tá? E é interessante porque vai acontecer uma hora, tá? Isso aconteceu aqui no Brasil de 2010 até 2015. E é
totalmente normal, tá? Porque vai ter uma fase que vai ficar ali numa retração para depois ter um ciclo de alta novo, tá? Por algum motivo. E assim, você tem que se preparar, a sua mentalidade ali e os seus investimentos para você acumular e aí sim você poder multiplicar seu patrimônio, né? Que as crises são grandes oportunidades para você fazer isso. Então, assim, você vai receber dividendos, você vai ter uma parcela em renda fixa que vai estar podendo render ali naquela época, você vai ter a oportunidade de estar comprando as melhores empresas ali a bons preços, tá? É assim que você tem que encarar uma crise, né? E nessa onda aí, passa a bola aí pro Osmar, né? Para complementar um pouco. É isso aí, Arthurzinho. Eu estava olhando o gráfico aqui que eu tenho no Ibov aqui, de 1970 até 84, ele andou de lado. E a gente vê que provavelmente nesse período são os períodos que teve uma alta na inflação muito grande, taxa de juros básica alta. Então, é como o pessoal, não vou repetir o que o pessoal disse, você vai ter renda fixa ali que vai estar pagando provavelmente um valor a mais, você vai estar recebendo dividendo, e aí cai em tudo que a gente disse, a diversificação. Se você tiver a renda fixa, se você tiver investido em boas empresas, você vai estar recebendo dividendos. Às vezes o desempenho da sua carteira não vai ser tão bom como nos momentos lá de bull market, mas você tem que estar preparado para esse tipo de momento. Concordo com tudo isso, e aí nesses momentos é que a gente vai ver a diferença de quem assume mais risco e de quem assume menos risco. Provavelmente quem assume mais risco nesses 10 anos vai ter uma rentabilidade maior, porque vai tentar achar algumas empresas que vão... Porque em todo ciclo de andar de lado, eu não acompanho, não sou muito histórico de vocês todos, eu sou o que menos pratico a leitura, eu acredito, de parte teórica, né? Até pela minha demanda da minha área, vocês podem ver aqui alguns livros aqui, ó. Então, o que acontece? Vai ter, nesse período, empresas que vão explodir, empresas que vão surgir, que vão crescer. E, normalmente, quem faz stock picking, que tenta achar empresas, pode não achar uma Magazine Luiza, mas vai achar algumas empresas que vão dar retornos maiores do que a média, né? E tudo é risco, cada um vai calcular e vai se expor ao seu. Mas se a Bolsa Brasileira andar de lado 10 anos, de repente, exposição na Bolsa Americana vai dar bom. De repente, vamos brincar de novo, de repente, comprar criptomoeda vai dar bom, né? Eu falo aqui sempre, os guris já sabem, eu tive 100% de retorno em criptomoeda em 6 meses. Ou seja, eu estou me expondo ao risco, mas hoje, se eu tirar todo o meu capital que eu investi, eu estou com ele lá ainda exposto. E sem risco nenhum, daí só de perder o lucro, mas o meu capital eu já estou com ele zerado, vamos dizer assim. E o que é melhor e mais convexo do que isso? Quando tu consegue atingir a rentabilidade de 100%, tu pode até tirar todo o capital que tu botou e trabalhar só com aquele valor que tu teve de lucro. Isso a galera faz muito com opções, por exemplo. Tu vai lá dar uma porrada, ganha 10 mil reais, vai começar a operar só com lucro. Entendeu? Mas tudo isso vai do conhecimento e o que o Túlio fala muito, do círculo de competência. Não adianta tu querer investir em commodities, que nem o pessoal veio me perguntando essa semana. Cara, não tem nem ideia se milho sobe e desce, como é que é a volatilidade, café... Não sei, não vou investir nisso. Pode dar um baita retorno, mas eu não conheço, né? Eu não sei nem o que analisar. Então, acho que é muito círculo de competência e perfil de risco. Vamos para a ação aí? A galera mandou ação, não? Bom, pedir para a galera, então, mandar aí no comentário uma ação que vocês queiram que a gente fale, né? E aí a gente vai comentar aquele bate-bola rápido no final, e a gente já encerra na sequência. Então, mandem aí os stickers, os códigos, os nomes das empresas, que aí a gente vai comentar e já termina aqui a live. Ó, chegou ali BB Seguridade. Vamos ver o que mais que aparece. Manda aí, galera, que aí a gente já faz um bate-bola aqui e comenta. Ó. Então, tá vindo aí, ó. Lojas Renner, Energias do Brasil... Banrisul, Raia Drogazil, M. Dias Branco. E aí, o que vocês acham? Qual vocês querem comentar? E a gente já pega para falar. A gente tinha comentado até lá no grupo lá de falar de uma que saiu ali, não sei o que vocês acham.
Por mim pode ser. Aí, IRB? Pode ser, manda aí, Lisandro. Você é o dono da Não, deixa IRB, que eu fico manda aí. por último. Deixa vocês falar aí, eu fico por último ali. Olha só, meu posicionamento sobre IRB, eu já tive na minha carteira e eu, lá no início, só pedir para a galera desativar o microfone aí, por favor. Tá dando retorno aqui. Obrigado. Meu posicionamento sobre IRB é o seguinte, eu já tive na minha carteira e foi uma das poucas posições que eu encerrei ela com prejuízo, porque eu me decepcionei muito com esse investimento que eu fiz. Na verdade, era assim, por um grande tempo ele me deu muito retorno, eu estava lucrando aí, tipo, acho que cerca de 30% com essa ação, só que, como todo mundo viu, ela foi ladeira abaixo e até teve uma hora que parecia que não ia ter fim. E o meu grande problema que me fez realizar foi a gestão dessa empresa, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que olhar muito é para a honestidade de quem está no comando da empresa. E a IRB, por um tempo aí, ela teve pessoas que fizeram grandes falcatruas lá dentro, né? Manipularam dados, manipularam balanços, inclusive empresas de auditoria disseram que era impossível pegar isso porque a coisa estava tão feia lá dentro que era um conluio tão grande entre vários setores de dentro da empresa, vários departamentos, que seria impossível. Então, assim, se é impossível para quem está lá dentro, se é impossível para uma auditoria, imagina para a gente, um pequeno investidor aqui de fora. Então, eu me decepcionei muito com essa empresa, resolvi sair dessa posição, realizei aí um prejuízo, não foi algo que me doeu tanto, estava me doendo muito mais ficar segurando aquilo na minha carteira sem ter nenhuma perspectiva de melhora, sabendo que eu errei. E aí, uma das coisas que a gente tem que ver é isso, né? A gente tem que cortar nossos erros rápido para deixar nossos lucros crescerem ao infinito, e não o contrário. Foi o que eu tentei fazer com essa empresa. Parece agora que as coisas estão se ajeitando lá dentro. Já tem novas pessoas na cadeia de comando, e aí acho que as coisas vão se ajeitar ao longo do tempo. Pelo menos já está sendo precificado isso, começou a ser precificado essa semana. Então, eu ainda olho, tem um cenário meio nebuloso aí na frente, mas já parece que tem alguma melhora. Essa é a minha experiência com essa ação. Você, Arthurzinho. Vai, Arthur. Uma empresa de resseguro e uma empresa de resseguro. Opa, fala aí. O que houve? Tava no mudo, acho, mas começa aí de novo, por favor. Então, é uma empresa de resseguro, né? E o resseguro ele faz seguro de seguro. Então, tem que lidar muito com a confiança, né? De quem você está fazendo o seguro. Porque, cara, uma seguradora, quando ela vai fazer o seguro do seguro dela, tem que ter um nível de confiança em quem está por trás ali enorme, tá? Então, assim, é um problema da empresa que dá para contornar, não tenho ela, tá? Porque, assim, é mais fácil você ver um turnaround aí da IRB do que da Oi, tá? Porque a Oi é um problema no modelo de negócio e no business dela. Na IRB é um problema de gestão, é só você trocar o pessoal ali. Agora, o maior risco da empresa é o risco aí da confiança do mercado nela, né, cara? Sujou muito o nome, tá? Por ser uma empresa recente, por ter ali a auditoria independente dentro e não ter conseguido cavar isso. Quem cavou isso foi a Esquadra, né? E, assim, teve muita bizarrice ali dentro. A gente dentro da empresa dizendo que o Buffett investia nela, é um negócio, assim, estranho, tá? Mas é um caso não perdido, tá? Mudando o pessoal ali a longo prazo, apresentando mais dados, pode ser um investimento viável para quem busca uma estratégia de investimento em valor. Arthurzinho, eu também não tenho ela aí na minha carteira, mas eu acho que hoje, provavelmente, eu teria ela, mas eu não estudei ainda, não dei uma olhada nos números, porque é um dos melhores setores para mim na Bolsa, é o setor de seguros, e a gente vê que ela já está nas mínimas ali, e provavelmente ela vai voltar a subir, porque, como o Arthur disse, é uma empresa que não é igual a Oi, que dá prejuízo, que vinha de prejuízo há vários anos, como a Saraiva. Então, é uma empresa que dá dinheiro, mas que passou na mão de uma gestão péssima, e a gente vê que já foi trocada e as coisas não estão mudando. Eu teria isso na minha carteira. E com relação ao que alguém comentou ali, falando assim da questão de a CVM e tal, ficar em cima, eu estava lendo no livro lá do Homem para Qualquer Mercado, ele conta um exemplo de nos Estados Unidos lá, uma criança, um moleque, um adolescente, que comprava ações de determinadas empresas,
entrava nas salas de bate-papo nos Estados Unidos e começava a falar que aquela ação ia subir. Aí o que acontece? Todo mundo ficava olhando aquela conversa, ia lá e comprava, a ação subia, ele vendia e ganhava dinheiro. E nos Estados Unidos, a CVM lá foi atrás, descobriu quem que era o moleque que comprava no CPF do pai dele, e eles tiveram que devolver lá $400 mil que ele faturou naquele ano, manipulando o mercado dessa forma. E aí a gente vê, tem pessoas aqui no Brasil que manipulam de forma muito mais clara e não acontece nada. Eu conheço alguém também. Então, a empresa aí, ela tinha que ser investigada, o pessoal que manipulou o mercado tem que responder legalmente por aquilo ali que eles fizeram. Mas eu acho que o setor que a empresa está é muito bom, a empresa vai voltar a dar os resultados, é uma questão de ter uma boa gestão ali. Vai lá, Leandro. Tá no mudo também, Lisandro. Valeu, Arthurzinho. Então, eu tenho IRB na minha carteira, eu tenho na carteira do meu filho também, pela convexidade, ou seja, pelos números que ela veio apresentando depois da troca da gestão, ou seja, foi trocado o CEO, foi trocado toda a parte administrativa da empresa, ela limpou todo o balanço dela, certo? E mês passado, se esperava ter um prejuízo, ela já apresentou 8% de crescimento em caixa líquido, certo? Ela teve prejuízo ainda, porque ainda está no balanço me fugiu o nome agora, mas algumas empresas que ela faz resseguro, que ela já tirou fora do portfólio dela, ainda estão nesse balanço. Ou seja, por isso que semana passada ela subiu 40%, e hoje, enquanto a bolsa toda derretia, ela subiu até 2,5%, certo? Então, pela convexidade da empresa. Hoje, por exemplo, uma empresa de resseguros, é o que o pessoal explicou da empresa, ela faz seguros para seguradoras. E ela é muito focada no doméstico, ou seja, seguro de casa, seguro de carro, seguro de vida. E ela tem, se eu não me engano, no Brasil, 70% do mercado de resseguros. E na América Latina, 50%. E a nova gestão agora está expandindo o mercado para a América Latina e para fora do Brasil também. Então, o que acontece? Hoje, para cada R$1 que ela tem de dívida é o quê? De garantia que ela tem que ter para cobrir todas as apólices que ela ressegura, ela tem 2,5. Ou seja, ela é uma empresa que tem liquidez, que tem dinheiro em caixa e que não tem risco de quebrar, como muitas pessoas no mercado vinham dizendo que ela ia pedir recuperação. Não, pelo contrário. O CEO da IRB deu uma entrevista, não, ele respondeu umas perguntas durante 15 minutos, trazendo todos esses dados. E por isso que o mercado reagiu dessa forma, certo? Então, por isso que eu digo, antes de criar um preconceito numa empresa, estuda ela para te ter a tua própria opinião. Porque aí, às vezes, é que está a grande oportunidade, né? Então, estuda, entende o business, entende qual que é o negócio dela. Se o Osmar mesmo falou que o setor de seguros é um dos melhores, pega aí Porto Seguro, BB Seguridade. Se eu não me engano, a Caixa ia fazer a IPO da seguradora e cancelou, né? Então, o que acontece? Se seguro é bom, tu imagina quem assegura o seguro. É mais tranquilo ainda. Por que que deu problema? Porque os caras lá, a administração e aí a governança, fez uma coisa ilegal que ficou maquiando para mostrar para o mercado que ela tinha rendimentos fora do padrão. Se eu não me engano, a IRB dava 45% de retorno, enquanto que no mundo inteiro uma resseguradora dá 10%, 15%. Chega uma hora que alguém vai entrar lá e vai mostrar isso. E por isso, se eu não me engano, o Tchuli tinha IRB na carteira, tá? Se eu não me engano, o Tchuli tinha IRB, tem ainda, não sei se ele vendeu. Então, o que acontece? Tem que entender isso. E por isso que eu falo, se tu tá comprando ETF, tu não vai ter oportunidade, às vezes, de analisar uma empresa dessa. Por isso que, às vezes, quem faz stock picking, fundos de investimento de ações, eles, às vezes, têm um crescimento grande porque eles ficam analisando todas essas informações. E a hora que o mercado diz, não, essa empresa já era, por exemplo, a Oi está sendo vendida, tá? Ela vai ficar só com um negócio dela que é fibra ótica. Eu posso apostar com vocês que a hora que ela vender toda a telefonia, fizer a transição e ficar só com fibra ótica, ela vai subir de novo. Por quê? Porque ela é a empresa que mais tem fibra ótica espalhada no Brasil.
Ou seja, para ela entregar um serviço de melhor qualidade por um preço menor, é muito mais fácil que qualquer uma concorrente dela. Então fica aqui só uma dica. E para finalizar, eu quero pedir para todo mundo que está aí, ó, nós estamos agora com 17 pessoas. Para a semana que vem, dá uma meta para vocês. Traz uma pessoa junto com vocês para a live, porque a gente disponibiliza aqui quase 2 horas toda terça-feira e a gente quer ver mais pessoas tendo essa oportunidade, certo? Então, conto com vocês aí. Agradecer os meninos aí pela oportunidade. Fazia umas 3 semanas, 4 que eu não vinha, mas agora vai estar mais tranquilo para mim. Já baixou, as vendas já encerraram para o ano, então agora eu vou estar mais aí com vocês. Pô, é isso aí, galera. Quero realmente aqui agradecer. O Valtinho não pôde estar nesse final, né? Ele que é nosso apresentador, mas quero fazer as honras, então, agradecer aí realmente todo mundo que ficou com a gente. Marcar compromisso com vocês toda terça, então, às 8 horas, a gente vai estar online aqui. E como o Lisandro falou, ajuda a gente a crescer aí, traga um amigo, alguém que você se importa, e sugiram também temas, porque às vezes a gente faz algum debate e está falando aí de alguma coisa que não é o que vocês gostariam, e a gente quer também atender aí os objetivos da galera. Então, no mais, é só agradecer. Só para reforçar ali, a Janaína mandou, eles agora lançaram debêntures hoje para levantar 900 milhões de reais para colocar em caixa, tá? Então, assim, as debêntures vão, se eu não me engano, ia ser lançadas hoje. Semana que vem eu já trago para ver se foi vendido ou não. Se venderam 900 milhões em debêntures, a gente pode saber o que vai acontecer com a empresa no médio e longo prazo, né? Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite e até semana que vem.